Sou Geovânia, vivo província de Acre e participo de comunidades ayahuasqueiras há mais de 35 anos. Vengo ofertar minha contribuição ao tema patrimonialização da ayahuasca em Brasília e la diversidade socio-ayahuasqueira. Vos apresentarei algumas considerações teóricas e metodológicas. Os processos são produtos de relações humanas interdependentes que podem seguir caminhos a menudo inesperados. Estudo processos de larga duração que implicam dinâmicas de articulação social e política. São caracterizados por ações intencionadas ou não intencionadas. A mirada dos processos em esta tese é antropológica. A cultura é um dos pontos centrais de nossa análise para explicar a dinâmica da vida social a nível general. Apresento dados do Informe Inventário Nacional de Referências Culturais NRC, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e alguns recortes de entrevistas discursivas com atores involucrados. Trabalhamos com os conceitos de figurações sociais ou configurações sociais em los processos de reinterpretação, regulação e patrimonialização em ao campo ayahuasqueiro. Através de eles, podemos sinalar o contexto diferenciado dos distintos grupos involucrados, sua origem e processo histórico de formação social. De acordo com Norbert Elias, configurações ou configurações são redes de interdependência moldeadas por formas estruturais e específicas, caracterizadas por ser flexíveis e sujeitas a constantes transformações. Desde uma visão relacional, podemos falar então de contextos múltiplos, sujeitos múltiplos e de uma luta simbólica em el campo ayahuasqueiro. Privilegiamos partes do campo empírico, tornados objeto de estudo e que também são tratados, pois, em el âmbito de um campo definido. Sob a óptica de Bourdieu, campo é uma estrutura de relações objetivas entre as posições ocupadas por agentes que determinam a forma das interações, como objetivos, interesses, formas de poder ou disputas socialmente instituídas, e que são tomados aqui como campo de forças, campo de luta simbólica, onde estão em disputa significados e representações que definem um determinado projeto de construção social, representações, percepções e sistemas de classificações que nunca são elaborações neutras. Em suma, a formação da diversidade social ayahuasqueira e as dinâmicas socioculturais destes processos demonstram a complexa rede de configurações sociais caracterizadas pelas novas modalidades de uso da ayahuasca, o que alguns autores han denominado globalização da ayahuasca. Como criar o consenso entre os usuários para garantizar o uso regulado por el Estado e como reconhecer o uso da ayahuasca como um bem cultural e material para patrimonializar-se. Podemos sinalar a existência de um sistema de classificação como, por exemplo, uso religioso e uso não religioso. Grupos ortodoxos e heterodoxos é o campo originário, tradicional e neo-ayahuasqueiro como instrumentos de uma determinada forma de perceber, expressar o mundo e, ao mesmo tempo, são instrumentos de intervenção política. Alguns destes e outros termos aparecem nos documentos do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, CONAD, Informe NRC e IFAM, Discurso de Luz Entrevistados, Literatura Acadêmica e outros. Apresentarei agora o breve histórico do processo de patrimonialização da ayahuasca, que visibiliza dinâmicas entre tradição e modernidade. Os atores do campo tradicional, Ciclu, Alto Santo, DV e Barquinha, firmaram uma carta dirigida ao então ministro da Cultura, Gilberto Gil, em abril de 2008, conjuntamente com agentes da cultura e do Estado, marcado por um forte vínculo político a nível local. É o documento construído por um consenso entre os articuladores integrados na Câmara Temática, solicitava
é o registro da ayahuasca como patrimônio material brasileiro. É o IFAM a qualificado como insuficiente, é o recorte do objeto e a sugerido a seu NRC como uma forma de obter mais informação para uma análise de pertinência. Depois do informe final da IFAM, as entidades solicitantes iniciais adoptaram outro trâmite em 2014, em um marco de uma carta protocolada ao IFAM. Para aclarar melhor a solicitude anterior do reconhecimento da ayahuasca e de seus usos rituais como parte da formação cultural brasileira, declaram que passados quase 6 anos e se cumpriu a etapa inicial do processo, uma nova solicitude foi necessária para obter informação e avaliação do progresso de dito processo. Este processo se está desenvolvendo desde 2008 até nossos dias. A primeira fase se ha completado e passa às fases posteriores de identificação e implementação do registro. Veamos um extrato do novo documento. Nosso desejo é simples de que seja oficialmente reconhecido o que já existe de hecho, ou seja, que as práticas culturais derivadas do uso da ayahuasca em rituais religiosos introduzidos em o universo cultural brasileiro pelos maestros Irineu Serra, Daniel de Matos e José Gabriel da Costa, a mediados do século XX na Amazônia Ocidental, sejam consideradas parte do patrimônio do pueblo brasileiro. Propõem que os grupos originários de los indígenas sejam sustraídos da rede de configurações a ser considerada por el IFAM. Em este caso, as comunidades indígenas seriam referidas como originárias e esses linajes como as comunidades tradicionais de referência porque constituem as bases mais sólidas para a instrução do processo. Justificam que o uso da ayahuasca pelos pueblos indígenas tem outro contexto sociocultural e seria um caso a ser considerado por el IFAM como outro processo de demanda de patrimonialização. A posição do IFAM é por a inclusão dos grupos indígenas e todos os demais detentores, porque o tema é complexo desde o ponto de vista da atuação institucional. Também reconhece que existe um conflito de interesses. Em entrevista Facundes, do Centro Rainha da Floresta, observe que alguns países já reconheceram a ayahuasca como parte do patrimônio de eles, como o Peru. Em Brasília, o processo é travado por razões que não justificam. Deve incluir ou não os índios, deve incluir ou não os outros usos da ayahuasca, etc. É o tema do reconhecimento da diversidade cultural, é objeto de tratados internacionais e de muitos estudos, com o objetivo de impedir que as minorias religiosas sejam sufocadas por o modo de vida da maioria dominante. Segundo Neves, historiador e articulador cultural, é o pedido resultou de uma articulação política de quem estava dialogando. Não foi uma exclusão intencional dos outros atores sociais do campo, como é o ICFLU, comunidade pseudo-mapiá, e as comunidades indígenas. A amplificação do campo se deve ao ingresso de novos atores sociais em o processo de patrimonialização, venidos do campo de los originários e de los ecléticos ou neoasqueiros ubicados em centros urbanos de Brasil. Para Neves, é uma acumulação de uma nova experiência política das comunidades de Daime, com os diversos níveis do Estado brasileiro que nos levou a chegar a este ponto. Vamos a pedir o reconhecimento da ayahuasca como patrimônio cultural do Brasil? Vamos. Pero, como vamos fazer isso? Então, começa o problema. Não queremos ser mesclados. Vais a tumbar quê? Quem se vai ser dueño? Como funcionará tudo? Assim, empezaram uma série de questionamentos e desafios. A patrimonialização é uma estratégia para cambiar o debate do Ministério de Justiça para o Ministério de Cultura. Os conflitos surgem devido às insatisfações generadas por o processo de patrimonialização e como resultado do processo de formação histórica de estas comunidades, que terminou diferenciando-se tanto
que alguns já não podiam dialogar com outros. É uma questão de reconhecimento público? Explica Alves del Ciclo. Sim, é um reconhecimento que pode ser uma espécie de documento, carnê de identidade, reconhecimento de utilidade pública, necessário para que as comunidades possam afirmar-se, aprovar seus projetos, relacionar-se com o Estado, com as outras denominações religiosas, com a comunidade e com a sociedade em geral. Ao dia a dia das comunidades, pouco cambia. Podemos perguntar, o que é a patrimonialização? Para Arantes, criador do INRC e sua metodologia, o patrimônio é construção social. E para compreender essa prática como eixo social, temos que indagar qual é seu objeto e quais são as agências e agentes que ela põem em marcha, em que condições e marco institucionais se produzem e que valores mobiliza. A política de preservação do patrimônio material brasileiro é recente, instituída por o Decreto Federal número 3.551, criado em 2000. Por outro lado, o processo em sua natureza está impregnado de tensões sobre as ambiguidades do próprio conceito de patrimônio cultural e sua construção social. Se acha imprescindível aclarar o sentido patrimonial de los conhecimentos, expressões culturais e artefactos patrimoniais que a diferencia de outras representações coletivas, porque não emana diretamente das práticas disseminadas em determinado meio social, apesar de derivar-se destas. O patrimônio solo pode instituir-se por um complexo processo de atribuição de valor em el espaço político administrativo do Estado. Por lo tanto, a atribuição de valor patrimonial a determinado artefato ou prática cultural se hace em nome do interesse público, se fundamenta em el conhecimento acadêmico e obedece a preceptos jurídicos e administrativos específicos. Para ilustrar o debate, a posição do Alto Santo é: as regras de patrimonialização podem ser revisadas. Não é a cultura que tem que adequar-se. Se você hace uma série de regras para a patrimonialização e você vê que coisas importantes se quedará fora dela, então cambia os critérios, porque estes critérios são insuficientes. Não se patrimonializa os centros, senão os bens intangíveis que são coletivos. Segundo a entrevista com o antropólogo Vladimir Sena, membro da equipe do INRC, o equipe logrou listar alguns destes bens, porque esta etapa de profundização dos bens se vai dar na etapa seguinte. O papel da equipe nesta primeira fase foi de identificar e indicar os bens, pero não apontou que bem devia ser registrado. Que vai ser patrimonializado? Em la aplicação desta ação institucional, a questão inicial era como se poderia ser isto em o contexto dos grupos ayahuasqueiros, como religião ou cultura como conhecimento tradicional. Primeiro questionamento: o que se entende por bens culturais de natureza imaterial? De acordo com artigos do IFAM, são todas as criações culturais de caráter dinâmico e processal. Saberes, modos de ser, festas, celebrações, linguagens verbais, musicais, performáticos e iconográficos, conjuntos de práticas culturais coletivas concentrados em determinados espaços, fundadas em la tradição e manifestadas por indivíduos ou grupos de indivíduos como expressão de sua identidade cultural e social. Para finalizar, apresento o quadro de bens apontados para o registro. Em la tabla onde se indica tipo, significa de que maneira o acontecimento foi identificado. Depois, temos o nome do bem a ser valorado. A terceira coluna mostra quem instituiu este costume dentro de sua tradição e as próximas colunas indicam o local e a fecha ou a década de quando iniciou o costume de tal bem identificado. Algumas considerações finais. Nossa hipótese é que a direção do processo aqui enfocado é uma combinação de resultados intencionados e não intencionados.
Como resultados não planificados está a ampliação da rede de configurações da ayahuasca e as dificuldades que essa diversidade social representa para o IFAM. Incluso no campo dos grupos tradicionais do Acre, observamos também uma grande diversidade, como ilustra o quadro de identificação e definição do bem imaterial. A patrimonialização é definida como um reconhecimento público, é uma configuração própria da modernidade. Por outro lado, não se trata de estabelecer critérios mínimos sobre o que é ou o que não é tradicional, em la medida em que a identidade social do grupo tradicional não é tradicional por si mesma, senão em la medida em que os sujeitos políticos assim o leem e assim se representem, entrando em lutas simbólicas efetuadas pelos grupos sociais que, não sendo neutras, ordenam luz social e, dando-lhe sentido, hacen inteligível o espaço a ser desvelado. Muitas graças.